Fala galera do Lancast, tudo bem? Mais uma vez aqui, ó, reunidos, Michele, Antunes e eu, para apresentar para vocês dois entrevistados que são dois caras que entraram no coração da Alan Souza. A gente conheceu já faz algum tempo, já se encontrou algumas vezes em eventos que eles já fizeram, em treinamentos, já fizemos cursos juntos. São dois caras que têm muita história de vida para contar, muita história de superação. Tem muito Deus operando na vida desses dois aqui. A gente fala o tempo todo sobre isso, como Deus tem operado na vida deles. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica com a gente até o final. Tem uma parte no final que vocês vão gostar. Vamos deixar de propósito para o final, para que vocês chegam até lá. Mas também não adianta você arrastar o vídeo para o final, né, ô fanfarrão? Então, eu tô aqui com um especialista de tesoura. O cara é brabo demais. Inclusive, já falei para ele, você vai ter que ir lá na Alan Souza fazer um workshop de tesoura para os nossos alunos, para os nossos instrutores. A Alan Souza, ela tem um instrutor de barbearia, que o cara é muito bom na tesoura. Mas o que eu trouxe aqui, ele é diferenciado. E eu tô com outro que tem uma história de vida muito, muito, muito boa para você, principalmente para quem está começando. É um cara que vai trazer uma visão de venda de carro, meu irmão, para montar barbearia. Vai te ensinar como. Principalmente você que está começando, vai te ensinar do zero ali, ó. Cara, eu não sei como começar. O cara vai falar, vende teu carro. E foi isso que ele fez, vendeu o carro dele, montou barbearia. Eu tô aqui com Jean e Vinícius. Senhores, sejam bem-vindos ao Lancast. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. A casa é de vocês. A casa é de vocês. Como é que vocês estão? Estão bem? Chegaram bem? Estão bem, estou me sentindo verdadeiramente em casa. É. Cara, eu tô muito um projeto ansioso, né? Mas é normal pra gente que tá começando agora, então... Essa é a barbeirada da nova geração, galera. Isso que eu ia falar. Lembrando que são barbeiros da nova geração, então... Que nem muitos de vocês que estão assistindo. Isso porque a gente aí. sabe que barbearia agora tá virando um negócio, né, em empresas gourmetizadas, porque antes era um tipo de profissão para aqueles que não tinham muita opção. Então, por exemplo, cara, não estudei, não fiz, não tenho uma profissão, vou ser barbeiro. Então, a gente sabe que, infelizmente, isso acontecia. Hoje, não. Verdade, Hoje a não. preparação tá gigante. Hoje são muitos cursos, muitas especializações. Barbearia hoje está gourmetizada, tá cara. O investimento é alto, maquinário tá... Pô, pega máquinas, por exemplo, de R$ 2.000 cada uma, R$ 1.500 cada uma. Lógico, estou falando de alto nível. Tem aquelas de boa relação custo-benefício, aquelas que a gente chama de combate? Tem, claro. Mas a galera que está no nível de vocês, por exemplo, usa aquelas de R$ 1.500, R$ 2.000. Então, queria trazer vocês, queria que vocês não escondessem nada da nossa audiência. Conta pra gente como vocês começaram, o que vocês fizeram, qual foi o processo, onde vocês chegaram e para onde vocês querem ir. Nossa audiência com certeza vai gostar de ouvir a história de vocês, tá bom? Show de bola. Beleza. Michele, qual a pergunta você quer fazer e para quem você quer fazer? Vou começar fazendo uma pergunta para o Jean. Jean Carlo. Qual foi o dia em que você pensou, ou eu viro o jogo, ou essa dívida vai me engolir? Show de bola. Boa pergunta, Michele, boa pergunta. Isso aí que ela perguntou agora vem de uma fundamental importância. Eu não sei se muitos aqui têm ciência da minha história. Quando eu comecei na barbearia, eu nunca nem imaginei ser barbeiro, né? Eu tinha um outro pensamento de estilo de vida. Meu sonho mesmo era ser militar. Só que, dando uma resumida, o que acontece? Eu tinha um automóvel, né? O Vinícius não chegou a conhecer ele. Era um Corsa Classic, completão, ar, vidro, trava, carro tinha teto solar. E o que acontece? Esse carro eu trabalhava numa loja, nessa loja eu era operador de caixa, trabalhei como operador de caixa, fui encarregado de estoque. Trabalhei lá durante 4 anos da minha vida, os últimos, por sinal. E eu tinha esse automóvel, era financiado, na época eu recebi um salário mínimo, era um salário seco, sem bonificação nenhuma. De tempo em tempo a empresa fazia alguns processos que te bonificavam, mas nada que fosse muito alto, nada que fosse muito grande e te desse para custear o financiamento veicular. E hoje em dia sabe que carro é necessidade, né? Verdade. Eu tinha esse automóvel recebendo um salário mínimo e o valor da parcela era como se fosse assim, meu salário era 1.200, só a parcela era 960. Então assim, era coisa de louco.
Mas minha esposa é gestante, eu precisava trocar de carro, eu já tinha um carro anterior, eu precisava trocar de carro e pegar um mais confortável, né? Calhou até depois dela perder o neném. Show de bola. O que isso me trouxe? Durante um determinado dia, eu sentado no caixa da minha empresa, onde eu era operador de caixa, e eu sentei, eu estava refletindo. Eu falei, cara, eu já cortava cabelo, não era de forma assim profissional, era de forma bem amadora, mas eu já cortava cabelo. Um aqui, outro para colar, um em 2 semanas, 2 por semana, era no máximo isso. Só que teve uma semana que eu cortei 3 cabelos e eu tava passando uma dificuldade tremenda, cara. Imagina uma dificuldade séria. Eu tava passando por uma dificuldade. E eu cortei 3 cabelos assim, que esses 3 cortes de cabelo que eu fiz me deu um levante. Porque por um determinado momento de eu já cortar cabelo, não ser sério, ser amador, mas eu já cobrava um valor por aquilo. Era um valor bem irrisório, era um valor bem simbólico, mas era um valor. E eu cortei 3 cabelos que me deram um levante naquela semana. Show de bola? Show de bola. O que eu fiz? Eu cheguei em casa com uma providência que estava precisando rápido e eu consegui fazer. No dia seguinte, fui trabalhar sentado no caixa e eu fiquei pensando, cara, poxa, eu trabalho aqui, eu ralo muito, eu fico em pé, eu me dou com todos os clientes, desde o cliente ao diretor da empresa, eu me dou com todo mundo super bem, mas isso aqui não é o suficiente. Ainda mais a gente que é operador de caixa, a gente trabalha em 1 metro quadrado. Você 8 horas por dia, sentado ali em 1 metro quadrado o dia inteiro. E eu fiquei sentado no caixa enquanto não vinha cliente nenhum, e eu fiquei pensando, falei, cara, eu tenho esse carro. Esse carro me custa X por mês. Todo o valor aí de prestação. O que isso pode acontecer? Se eu me desfizer desse carro, eu observei que ontem eu cortei 3 cabelos, isso já me deu um levante. Pouco, mas me deu. Então, se eu deixar de gastar esse valor da parcela, esse valor da prestação veicular e passar a gastar isso investindo em algo que pode me profissionalizar e mudar a minha trajetória de vida, que é a barbearia, eu tenho uma chance de expandir muito grande. Eu falei, cara, eu tô começando agora, eu não corto cabelo quase que nenhum por semana. Ontem, por acaso, eu cortei 3. Por uma graça de Deus, eu cortei 3. Mas em vez de só sair, entrou. O meu carro, querendo ou não, ele não me dava nada, ele só me tirava, só me subtraía. Eu tinha minha esposa ali, gestante, que tinha essa necessidade do automóvel, mas o carro só me tirava aquilo que eu tinha. Então eu falei, cara, se eu deixar de pagar esses R$960 da prestação e passar a investir numa loja que, porventura, pode até me tirar daqui, por que não fazer isso? Aí pensei, fiz isso. Dali eu passei a tomar atitudes que me fizeram mal, consequentemente falando por um ponto de vista financeiro. Eu passei o carro para uma pessoa, a pessoa se compôs a pagar, não pagou o automóvel, isso me prejudicou, o banco ligando toda hora, meu nome sujo por, assim, o novo, mas já com o nome sujo por 50 mil. Então, assim, isso me atrapalhou. Mas só que, olha como é que Deus faz as coisas. O que eu achei ter me atrapalhado só me impulsionou ainda mais. Por quê? A cada vez que eu pensava em desistir ou que apareceu uma outra oportunidade, irmão, eu me desfiz do meu carro. Quem me conhece, quem tem oportunidade, quem aí tá vendo, tá assistindo, é amigo meu, por sinal, sabe, o Jean é obcecado por carros. É obcecado. Ele já teve Chevette, baixo, rodão, né? Então eu sou louco por essas coisas. Eu admiro arte, inclusive eu sou especialista em freestyle, porque gosto de arte. Mas o que acontece? Toda vez que eu pensei em desistir, eu falei, cara, eu me desfiz do meu carro, eu tô indo a pé, eu tô voltando a pé, eu entrei numa dívida, a pessoa se compromissou em pagar e não pagou, sujou meu nome, me gerou uma inadimplência, então eu não posso desistir agora, irmão. Eu me desfiz de um bem que eu tava pagando certinho para poder investir nesse negócio, nesse estilo de negócio. Então não vai ser agora que eu vou retroceder. Inclusive recebi oportunidades, mas eu falei, cara, eu acho que essas oportunidades que eu venho recebendo para trabalhar em outras barbearias não é o que Deus tem para mim. Porque de que adianta? Eu me desfaço de um bem que eu tenho, um bem que custa um determinado valor, para abrir um negócio e em vez de abrir esse negócio, eu passo a vender o meu serviço para outras barbearias. Falei, não é o interessante. O interessante é que eu foque nisso e vá trilhando essa caminhada, por mais árdua que já esteja sendo. Mas eu acho que isso é interessante. Vinícius, nessa linha do Jean, desse sufoco de início, ter que vender carro, tu também passou um perrengue no início, não passou não? Rapaz, Luz cortada? Já teve luz cortada, Vinícius? eu falo que vai ser perrengue a minha vida inteira, mas isso aí me formou um cara muito forte. O que acontece? Eu comecei a cortar cabelo na pandemia. A minha escola, ela tinha parado, como muitas escolas estavam na situação assim.
E aí minha mãe ficava falando muito. Filho, procura um curso pra você fazer. Na época eu tinha um primo que morava com a gente também, que é como se fosse meu irmão mais novo. E ela perturbava a gente, porque meu irmão já tinha terminado, faltava eu e ele. Procura um curso, eu sei que eu não tô com tanto dinheiro, mas eu pago pra vocês fazerem. Eu me esforço. Minha mãe ela sempre, né, aquele jeito, tira daqui, coloca ali, mas no fim dá tudo certo. E aí eu fiquei pensando. Eu sempre fui um cara empreendedor desde muito novo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos para estar ajudando dentro de casa. E o que acontece? Minha cabeça, ela, quem me conhece sabe que é milhão. Eu fico pensando, mas quando eu tomo uma decisão, é pra fazer a parada. E aí eu pensei assim, o que gerou o Vinícius a pensar? Como é que eu vou virar barbeiro? Não foi assim. Foi, qual a profissão que eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo? Esse foi meu pensamento para aquilo ali. E aí eu cheguei na barbearia. Foi quando eu comecei minha busca. Busca. E aí eu entrava em site, via aquilo. Caraca, minha mãe não tem dinheiro para pagar isso aqui. Não tem... Porque eu também pensava na minha mãe, óbvio. E aí foi quando eu entrei num site que eu já estava observando o professor, inclusive é o Felipe Caetano. O primeiro curso que eu fiz foi online. E aí o site deu erro. E eu, na minha insistência, fiquei clicando. Eu consegui pegar uma promoção relâmpago do site. Que o curso estava na época, eu lembro até hoje, era 500 e pouco, nessa faixa etária. E aí, eu não sei se foi erro do sistema, eu não sei, cara, eu falo que foi Deus. O curso ficou R$50. E aí eu fui, falei com a minha mãe na hora, correndo, cadastrei cartão, paguei e fiquei feliz da vida. Só que faltava uma coisa, material, eu não tinha material. E aí, como eu já tinha pago, ansioso, eu sou muito agitado com as coisas, eu ficava perturbando minha mãe. Consegui comprar material, só que sem auxílio, sem nada, eu comprei um material bem inferior. Eu cortava com a máquina da Philco, que ela é até bonita, uma prata assim, lâmina dourada, só beleza, né? Cara, a máquina com 5 minutos esquentava, eu queimava a mão toda, eu tinha a mão toda queimada. Essa era a minha vontade de fazer dar certo. Hoje eu sou um cara especialista em tesoura. Eu comecei com a tesoura de escola, que ela era pra cortar papel. Nem papel ela cortava. Nem papel ela cortava. Aí eu fazendo minhas coisas, buscando. E aí, vamos pensar assim, se hoje é difícil conseguir modelo, né, a famosa cobaia que a gente fala, imagina a pandemia que tu não podia encostar no cara. Meu primo com bronquite, esse que morava com a gente, minha mãe neurótica pra caramba. Porque a minha mãe só faltava dar banho de cloro na gente. Imagina eu trazer alguém pra dentro de casa, porque eu não tinha espaço pra poder atender. Cara, chegou a ser engraçado. Minha mãe trancava todo mundo no quarto, eu tinha que esterilizar tudo, esterilizar o cliente. A minha bancada foi uma mesinha de computador que minha mãe jogar fora, que eu serrei a base de cima e fiz uma bancada. E aí eu fui e comecei, cara. E eu tive pessoas importantes pra caramba que me ajudaram nisso aí. Eu já tava na época com a minha esposa, ela me ajudou muito, sempre me incentivando. Quem sabe hoje ela também é minha assessora, me dá uns puxão de orelha. Senão eu falo pra caramba, falo que não tem. É base aquilo ali. Minha mãe me incentivou pra caramba. E aí eu comecei cortando do meu pai, do meu irmão e do meu primo. Só que eu falo que teve um cara que me deu uma oportunidade também, que ele foi meu primeiro cliente pagante. E esse cara me ajudou em muitos pontos na minha vida até hoje. E depois que eu fui ficando mais velho, que eu fui entendendo o que ele já tinha feito na minha vida, foi, incrível. Esse cara, quando eu era mais novo, ele já trabalha lá onde eu morava há muito tempo. Eu morava num condomínio, ele era o zelador do condomínio. E ele fazia uma catequese lá pra galera, num salãozinho que ele alugava, se desdobrava, fazia pra gente, pra guiar a galera. E talvez ele mesmo não sabia o que ele estava fazendo na vida dele. Mas vou citar alguns nomes aqui que eu lembro. Pessoas como Luiz Felipe, que fazia, Guilherme, Cauã, eu. Cara, hoje a gente está num nível que, por exemplo, Guilherme virou jogador. Luiz Felipe foi para a Europa, virou jogador um tempo, hoje ele é pastor, tem a vida dele. Então ele fez coisas incríveis, que ele nem sabe? E o principal na barbearia na minha vida foi que, além de ele me dar a oportunidade de cortar o cabelo, ele foi meu primeiro corte remunerado. E esse cara me ajudava com tipo o quê? Eu tinha uma cadeira, que parece até com essa aqui do podcast, que jogaram fora, e a primeira pessoa que ele lembrou foi eu. E ele não me ligou. Ele foi na minha janela com a cadeira e falou, arrumei tua cadeira de barbeiro. O meu espelho, eu nem lembrava disso, eu catando foto, eu achei o primeiro espelho, que foi ele também que me ajudou. Que foi um espelho que jogaram fora, e eu fiz uma moldura de papelão, cara. Uma moldura de papelão que eu detalhei, parecia madeira. Eu fazia. E esse cara foi muito importante na minha vida. Mas o meu perrengue foi esse. Na barbearia,
quando eu comecei, meu pai, acho que na época tinha acabado de ficar desempregado. E aí minha mãe sozinha, eu com a máquina que queimava minha mão, tesoura que não cortava, eu tinha que parar o corte, botar a máquina no congelador. Para depois eu voltar. Aí eu ia fazendo barba, ia fazendo um que tinha pra fazer e fui indo. Aquela fui catando cliente, fui... Enfim, a gente E dava um adiantando jeito. outras coisas, Aquela né? de fio, né? É de fio. De fio. O nome dele é Almir. Almir. Ele era zelador lá. Ele era zelador do prédio. Almir, talvez você não saiba a importância de ter transbordado na vida do Vinícius, mas ele Verdade, sabe. Ele sabe. E hoje o Vinícius transborda na vida de outras pessoas. Muito obrigado, Almir. Acho que a gente tem que agradecer esse cara. Eu olha, já- olha o que ele proporcionou, Eu mandei cara. mensagem pra ele, eu falei, cara, você vai ser citado lá, porque eu falo que a gente tem que saber valorizar as pessoas. Eu nunca tratei o cliente só como cliente. Ele me lembrou de fatos que eu nem lembrava. Por exemplo, eu sempre tentei dar um melhor, atender o cliente como se fosse eu, tentar tratar ele como uma pessoa. Às vezes o cara chega triste, às vezes o cara chega feliz, às vezes o cara chega... É uma pessoa, irmão. Então eu lembro que ele fazia isso, eu esqueci desse detalhe. Ele ia no horário do lanche dele. E ele não lanchava. Cara, toda vez que ele chegava, eu deixava uma tapioca e um café pronto pra ele. Que era o que eu tinha no momento. Não tinha muita coisa, mas era o que eu tinha. Entendeu? E é isso. Esse cara também, na minha caminhada, ele me incentiva até hoje. Até hoje ele vê, manda mensagem, parabéns. Então eu vou falar o quê, irmão? Esse cara, como cliente, como pessoa, ele me ajudou muito. Tem amigos que são mais chegados, é bíblico inclusive, né? Tem Isso amigos que aí. são mais chegados que irmãos, né? E isso é fantástico. E quando a gente encontra com pessoas assim, a gente tem que dar honra. Muita. E isso que eu ia falar agora. Mesmo em um gesto tão simples, ele tinha muitos atos de gratidão, né? Como, por exemplo, uma tapioca e um cafezinho. Já sabia honrar, já sabia Você valorizar tava aqueles que honrando, te Você apoiam. estava sendo grato. Isso é muito lindo. Eu falo pra galera assim, que me conhece, eu tenho uma história de vida que era pra tá tudo errado. Desde o meu nascimento até agora. Então, uma coisa que eu não suporto é ingratidão. Eu acho que, às vezes, quando eu tô sendo ingrato, eu sou a pessoa que mais eu acho Você difícil, se mas cobra. Muito. O Vinícius, galera, vamos lá. O Vinícius fala que passou uma dificuldade no início. Olha pra ele. Tem uma cara de Mauricinho, tem uma cara de Opa! riquinho você. Então, deixa eu fazer uma pergunta para ele. Faça, Michele. Quando você via a luz da sua casa sendo cortada, a comida faltando, o que você dizia para si mesmo para poder aguentar tudo isso? Ó, eu vou voltar um pouquinho atrás, que eu acho que é bastante importante. Por exemplo, eu falo pra todo mundo, e eu não era nem pra ter nascido. Por quê? Dizem, o meu pai e minha mãe, eu não sei, eu não tava lá, né? Que eles estavam de preservativo. Então, como eu estou aqui? Foi obra do Senhor. Entendeu? Então, eu já venho lutando desde o meu nascimento. Como detalhes também, como eu nasci com um problema, vamos botar, no meu sistema digestivo. Então, eu era mais magro e mais baixo, porque eu não absorvia todos os nutrientes. Eu cheguei a ser estudo de faculdade. Entendeu? Eu tenho um sinal aqui que também o pessoal achava que era alguma coisa. Eu nasci e eu falo pra minha mãe. Quando eu cresci, pode perguntar a ela, eu falava isso direto. Eu não nasci marcado à toa. Ou Deus quer me ensinar muita coisa, ou ele tem um propósito. Porque eu tenho muito sinal de nascença. Muito sinal de nascença. Então, eu já venho lutando com a vida desde que eu nasci. E aí, você perguntou, a situação da luz. Cara, eu sempre olhei o lado positivo das coisas. Por mais que eu Legal. ficasse chateado, por mais que eu ficasse triste, eu sempre falava, não, vamos resolver, vamos focar na solução, vamos focar no que tem para fazer. Então, quando eu via essa situação, a gente já estava num perrengue um pouquinho atrás. Eu tive ensinamento dos meus pais muito bom na minha vida. Eles me ensinaram muito bom, muitas coisas boas e assim, só que eles dois viviam um momento deles que era muito ruim e infelizmente a gente cresceu nessa coisa. E aí tinha muitas coisas que, por exemplo, meu pai separava, voltava e eu me via na situação de responsabilidade. Embora eu seja o mais novo, eu me via na situação de responsabilidade. Então eu comecei a trabalhar com 12 anos para já ajudar dentro de casa. Eu ia para a serralheria com meu pai, com meu avô. Eu nunca quis receber nada. Eu sempre falava, não, pai, isso aí deixa. Você já me dá casa, já me dá comida, já me dá tudo de necessário. Ele, minha mãe, eu sempre fiz isso. Então eu saía da escola com 12 anos de idade, o pessoal me chamando para jogar bola, o pessoal me chamando para fazer isso e eu ia trabalhar, entendeu? E a situação difícil. Antes disso, eu também não posso ser ingrato. Eu vivi um momento bom na minha vida também, sabe? Mas dali para frente foi muita luta, muita luta.
Então, eu sempre trabalhei. Eu trabalhei já com serralheria, já trabalhei ajudante de pedreiro, já trabalhei vendendo doce com camelô, já trabalhei vendendo açaí, lavador de carro. Cara, se eu ficar falando aqui, tem coisa que eu nem lembro. E aí, vamos voltar agora pro foco. Eu sempre procurei a solução. Quando eu via isso, inclusive na época meu pai e minha mãe estavam separados, o meu irmão era músico, né? E ele ficava muito na casa do meu primo, então ele não passou tanto esse perrengue quanto eu e minha mãe. Quem passou muito essa situação foi eu e minha mãe. Então a gente em casa, a gente sabe o que a gente passava, se desdobrava. O condomínio a ponto de ser vendido, porque estava atrasado. A luz um tempão sem pagar, cortada. A gente tinha que puxar uma extensão na casa da vizinha. Inclusive ajudou muita gente também. Obrigado, tá, Paula? É a nossa vizinha que fez muita coisa pela gente também. E a gente botava porque a gente não tinha muita coisa na geladeira, mas o que tinha, a gente sabia que era importante. Nessa época, eu tinha conseguido uma bolsa de 100% no Pense. E como você falou, eu tenho cara de Mauricinho. Só que eu nunca fui Mauricinho. E esse meu jeito descontraído, eu sempre tentei resolver as coisas. Porque quem me conhece no íntimo sabe que eu sou brincalhão, que eu brinco o tempo inteiro. Eu brinco até mais que a gente tinha que estar brincando. E aí, muitas das vezes, eu ia pro colégio e eu vivia a realidade assim. Eu gosto de falar essa situação. A professora perguntou, o que vocês fizeram nas férias do meio de ano? E tinha gente falando que foi pra Disney, irmão. E eu pensando comigo mesmo. Pô, cara, nas férias eu pensando comigo, conversa interna. Eu tava tentando procurar algo melhor para mim comer, porque tinha situações que a gente só comia arroz, arroz e ovo. E como minha mãe me lembrou, teve um dia que a gente só tinha feijão e chuchu para comer. Essa foi minhas férias, tá entendendo? Eu trabalhava, eu buscava a solução, não choro, não, só vou chorar, hein, cara. Eu tentava sempre buscar a solução para as coisas. E muitas das vezes eu falava para minha mãe, ela, filho, tem dinheiro da passagem? Eu falava, não, mãe, precisa se preocupar que eu tenho. Só que não tinha. E eu desenrolava com o motorista, falava, pô, irmão, posso entrar lá atrás? Eu não tenho dinheiro, só quero estudar, meu. E muitas das vezes na escola, a galera comia salgado no lanche, almoçava, e eu não tinha nem tomado café, sabe? Preparava o que tinha para minha mãe levar pro trabalho e ia tentar buscar a vida de alguma forma. E aí no lanche, eu lembro que eu brincava com a galera. Eu falava assim, pô galera, não sei o que, chegava brincando. Quanto que quanto que é o salgado? Quanto me ajuda a inteirar no salgado, não? Com os outros que eu nem conhecia na escola. E aí o cara falava, falta quanto, Vinícius? Eu fazia esse gesto. Quanto que é o salgado? R$4. Eu falei, falta 4. E muitas das vezes eu conseguia ali a minha primeira refeição do dia, que era um salgado na escola. E então eu sempre busquei a solução, sempre deixava minha mãe menos preocupada possível. Eu não vou mentir, eu já dei calote várias vezes, mas era a minha necessidade, sabe? Então, essa cara de Mauricinho que você falou é só cara, eu já passei bastante coisa, passei fome, minha casa já foi quase moramos na rua, sabe? E nessa época foi onde eu também mais queria que desse certo, entendeu? Para as coisas mudar, então sempre buscava algo para fazer. Eu lembro que nessa época eu fazia a luta, minha mãe não tinha dinheiro para o exame de faixa. E aí eu falei pro meu pai, me empresta R$80, eu vou te devolver hoje. Ele, filho, não precisa. Eu falei, não, pai, eu vou te devolver. Eu fui em Madureira depois da escola, comprei doce. E eu vendi, no mesmo dia eu dei os R$80 dele. Os últimos 20 que sobrou, eu reinvesti e voltei a vender meu doce. E aí eu paguei meu exame de faixa, ajudei a pagar a conta em casa, comprei minhas coisas. Eu nunca gostei de ficar passando as coisas e preocupar minha mãe. Então, eu sempre fiz algo para me suprir a minha necessidade e ajudar dentro de casa, entendeu? E essa situação, quando eu via, cara, eu ficava desesperado, me sentia na responsabilidade. Eu sentia o homem da casa, com 12, 13, 14, 15 anos, eu me sentia o homem da casa, que meu pai não estava presente. E minha mãe, por mais que ela fizesse, assim, não é a obrigação da mulher, vamos botar assim, ser a provedora, como a gente sabe que no Brasil tem muito essa situação. Então, me via nessa obrigação de falar, pô, eu não quero que minha mãe fique passando isso. Eu não quero passar isso. Entendeu? A gente faz tanta coisa certa, por que a gente tem que passar isso? E eu não entendia, mas isso era um propósito de Deus, para me deixar forte na minha vida, sabe? Então, é isso, eu acho que é mais ou menos isso. É importante ressaltar que eu só tenho o estereótipo de brabo. É mesmo? Mas eu sou um chorão, cara. E aí, por exemplo, a sua história me faz lembrar o passado. Porque a gente sabe, né? A gente não nasceu em família rica. Michele passou dificuldade, eu passei dificuldade. Muito. Passamos juntos dificuldade. Pois né? é. Michele e eu estamos juntos há quase 15 anos.
Não passamos dificuldade no início também. Mas isso é uma força motriz, entende? Eu tenho uma máxima que eu tenho certeza que é a que você usa. Por isso que tu me viu aqui chorando, entende? Porque faz lembrar quem eu era, quem eu sou e quem eu serei, entende? E a força motriz é o seguinte, ninguém da minha geração para frente vai passar o que eu passei, meu irmão. É exatamente entende? isso, Leandro. É exatamente isso. Você tocou num ponto que me fez lembrar. Eu sempre falei pra minha mãe assim, eu não sei como. Pra minha mãe, pra minha esposa, quem me conhecia no meu íntimo, eu falava, eu não sei como, mas eu vou mudar a vida de pessoas. Eu não quero que pessoas passem o que eu passo, que a gente passa. Então é isso, da minha geração pra frente, chega. Eu tinha que mudar o jogo. Não sei como, mas eu tinha que mudar o jogo. Excelente, Vinícius. Fala, Jean. O que acontece? Vocês dois falaram algo agora que é muito importante, e eu faço das palavras de vocês as minhas. O que você pensa e acabou de declarar agora é o que eu penso todos os dias quando eu acordo. Quando eu acordo, eu penso nas situações familiares e eu penso assim, cara, não é porque... Eu tenho uma frase que eu carrego muito comigo, é o seguinte, o que define o nosso futuro são as nossas decisões, não as nossas condições. Não é porque hoje eu estou vivendo essa situação que vai estar aqui assim para sempre. Tá ruim agora, mas lá no passado já esteve pior. Então, Deus vai dar um refrigério. Eu creio nisso comigo. Porque atualmente eu vivo situações que se eu for contar para as pessoas das duas, ou acham que é mentira, ou acham que, caraca, eu no teu lugar já tinha surtado. Mas é quem que dá esse refrigério? É Papai do Céu. Mas eu acordo pensando nisso. Minha esposa tá gestante aí, tá vindo uma menina, a gente já perdeu duas crianças anteriormente, a gente já teve 2 gestações interrompidas, então eu sempre criei nisso comigo. Cara, os meus filhos, os que vão vir depois, meus filhos e netos, eles não vão passar as mesmas situações que eu passei. Eu nasci, então depois de eu ter nascido 2 anos depois, eu vivi a guerra dos meus pais, né? Meus pais, praticamente a minha irmã já pegou a parte boa do casamento. Eu já nasci quando eles já estavam se divorciando, já estavam brigando e era coisa séria, coisa de agressão, coisas assim desse tipo. E depois de ter passado tanto isso, eu cresci longe da minha mãe. A minha mãe ela foi morar distante devido a ter aquela medida do meu pai, não poder estar perto dele, meu pai que me criou, porque naquela época tinha muito dessa coisa, eu tenho casa própria. Aí minha mãe faltou algumas audiências, o juiz viu que meu pai tinha uma casa própria, morava junto com a minha avó, então deu a guarda nossa pra ele. Mas meu pai é taxista, né, cara? Só vivia noitada, balada, farra, eu vivia com a minha avó. Então eu fui criado pela minha avó. Minha avó também, por sua vez, alcoólatra. Então, ou seja, já teve dias de eu criança, uma criança de tipo assim, 9 anos, só tinha tamanho. Já diferente dele, que ele falou que demorou a crescer, eu cresci um pouco rápido, mas eu só tinha tamanho. Eu com 9, 10 anos, os outros olhavam, pô, tu vai ser alto, hein? E assim, os outros iam lá no portão de casa, batia, chamava eu e minha irmã, e tem que minha irmã saía. Por quê? Minha avó bebia no bar e não tinha condições de voltar para casa. Então isso tudo sempre foi muito pesado pra gente como criança. Só que é aquilo que você falou. Deus ele acaba te dando um fardo, e esse fardo não é para te matar, é para te fazer mais maduro. Então eu meio que antecipei a minha adultização, sabe? A minha infância foi jogada muito de lado e eu tive que amadurecer muito rápido devido a essa necessidade de um responsável ali presente, né? E aquilo que o Vinícius falou sobre ter que ir atrás, demonstrar gratidão, levar uma simples tapioca pro cara com café, ele é assim desse jeito que vocês estão vendo. Existiu um dia, recentemente, eu tô falando de coisas que são recentes, existiu um dia que eu tava faturado, cara, eu tava... Sabe quando tu tá no estafa de estresse muito grande e trabalhando cheio de cliente na loja, minha loja lotada, o que esse rapaz me inventa? Pô, o Jean tá trabalhando, né? Pô, vou lá nele trocar uma ideia. Quem não sabe, eu moro em Irajá, a barbearia dele é em Colégio, ou seja, são bairros adjacentes. O que ele me fez? Mano, já almoçou? Cara, não tive tempo de almoçar não, cara. Tô aqui, tô com a loja lotada de clientes. Eu saí mais cedo, levei minha esposa para fazer uma consulta, uma ultrassonografia, voltei, já tô aqui, a loja, graças a Deus, cheia de clientes para me poder atender, que eu fidelizo muita pessoa. Ele, então tá bom, tô indo aí. Vou levar uma parada aí pra tu. Show de bola. Chega esse cara. Aí, mano, eu sei que você não almoçou. Não, para aí. Calma aí, rapaziada. Desse jeito que ele é. Deixa o cara comer. Desse jeito assim que vocês estão vendo. E assim, eu falo, não, mano, eu vou terminar de cortar o cabelo. Não. Mano, aí, levanta aí, deixa ele comer. Pô, eu sei como eu sou barbeiro também, entendeu? Eu sei como é que é difícil. E ele se preocupa muito com as pessoas. Quando ele falou, eu me identifiquei. Porque eu sei que a gente que já passou necessidade, a gente que já passou situações difíceis, adversas,
A gente sabe como é que é, cara. E a gente não quer que isso aconteça com ninguém. O que aconteceu comigo, eu não quero nunca na minha vida que aconteça com meus filhos. E ele demonstra essa preocupação. É com amigo, é com familiares. E assim, a gente se identifica muito devido às histórias se cruzarem, né? Eu tive que amadurecer muito rápido devido a essas situações de alcoolismo, a gente que lidar com gente que é alcoólatra, que perde os sentidos, é muito difícil. É difícil. Muito difícil. Você mesmo. passou uma dificuldade com a tua mãe, com o teu pai, com a tua avó. Atualmente eu tenho passado também, porque, cara, devido ao alcoolismo, minha avó ela fuma há muito tempo. Eu costumo falar de um livro aberto, quem tá vendo aqui, eu sou desse jeito. Eu sou o único da minha família que teve uma promessa de que, senta desde pequenininho, passando já essas situações. Tinha a mãe de um amigo meu, inclusive eu quero até mandar um abraço para ela, Noádia, se estiver vendo. Todos os filhos dela nunca prestaram muita atenção para essas coisas assim, acerca da palavra, né? Mas eu pequenininha, ela me levava para a igreja junto com os 3 filhos dela. E eu, amigo de um dos filhos do meio dela, ela me levava junto para a igreja. Então eu sempre fui crescendo, vendo algumas coisas acerca da palavra. O que isso me levantou? Cara, minha avó bebe, tem problemas com o alcoolismo. Ela tem dificuldade, às vezes, até de chegar em casa, de entrar, e eu e minha irmã pequena, a gente tem que botar ela pra dentro e deitada na cama. E a minha irmã mais velha do que eu, 2 anos, às vezes, eu lavava carro no portão, porque meu pai tinha um lava-jato ali. Ele tinha um lava-jato, saía pra rodar de táxi e eu ficava ali, eu que lavava os carros. Eu, às vezes, um primo ou outro ia lá, quando tinha muito carro pra me lavar, me ajudava, porque eu já tinha um tamanho, entendeu? Eu já sabia dirigir. Aprendi a dirigir desde muito novo, manobrando o carro de um lado pro outro. Então, assim, a gente se ajudava. Eu fazia o dinheiro, dava pra minha irmã, ela comprava as coisas e fazia almoço. E a gente, assim, 13, 14 anos. Não passava disso. Ela já mais velha, um pouquinho com 16, quase 17. A gente só tinha tamanho. Mas o mais interessante dessa história é que quando uma pessoa sofre de alcoolismo, ela faz tudo que faz, dá um trabalho e não lembra no dia seguinte 1/3 do que aconteceu. Então é muito triste, cara. Muito, muito triste de verdade. E diversas vezes a gente tendo que pegar ela, botar ela deitada e saber que a qualquer momento ela vai acordar, vai pra rua de novo, a gente tem que pegar ela e botar ela deitada novamente, é difícil. Atualmente, ela teve internada, eu tava até conversando isso com o Leandro, né? Na hora um pouquinho da gente entrar, ela teve internada por causa do cigarro. O cigarro fez um mal a ela tremendo e ela já tá com 75 anos, uma pessoa de 75 anos. E devido ao cigarro ter feito muito mal, um dos pulmões dela atualmente parou de funcionar. Mas ela tá bem, já tá em casa, teve alta. Ela internada, meu pai preocupado, abatido com a situação da mãe, desenvolveu o quê? Um AVC. Um AVC. Um AVC é quando um pequeno vaso sanguíneo no cérebro fica entupido e por um determinado momento fica sem circular sangue ali naquela região cerebral. Ele desenvolveu essa AVC. Eu preocupado com a minha avó internada, ele triste, abatido porque os dois tinham brigado antes, ele desenvolveu um AVC. Agora ela tá melhorando e ele tá acamado. E, tipo assim, essa situação a gente passando, cara, minha esposa no meio disso tudo, a gente já perdeu 2 crianças, ela grávida com 8 meses. Ontem eu fui buscar ele no hospital, que ele teve alta, me ligaram, pode vir buscar teu pai, ele já tá de alta. Saí com ele com a cadeira de rodas, roubaram o carro que tava comigo. Então, ou seja, a gente passa por situações assim, quem vê a gente rindo, não imagina como é que tá a cabeça por dentro, cara. O meu único medo é, tipo assim, eu não sei o quarto. Eu não sei o quarto a infartar, tipo assim, ter que administrar instituto, barbearia, loja, tem que fazer compras para loja, compras para dentro de casa, roubaram o carro com tudo dentro, as coisinhas que a gente tinha acabado de comprar. Minha esposa estava realizada. Compramos banheira, fralda, bolsa, saída de maternidade, tudo já com o nome da menina. Então, assim, coisas que Deus faz a gente passar, mas, cara, se a gente não olhar pro outro, a gente não vai seguir. Eu vou me entregar pra depressão e a minha família precisa de mim agora. Entende? É muito difícil falar disso de forma aberta, mas como eu te falei, a minha vida é um livro transparente. Eu, antes de chegar aqui, de sentar aqui, eu pedi um direcionamento a Deus, porque eu sei que eu sou o único de lá que crê na palavra dele. O resto é todo mundo alcoólatra, pessoas que estão na noitada, saem farra. Eu sou o único, irmão, que tem um conhecimento bíblico para transformar. E eu sei que Deus vai usar isso ao nosso favor. Então eu sei que eu sou o início de uma linhagem ali. Por mais que os outros falem assim, pô, cara, você... Mentira que tu tem 23 anos de idade. É mentira que tu tem 22, 23. Sempre foi me demandado, tanto a mim quanto ele, quanto o Lucas também, o Márcio, uma responsabilidade muito grande. E a gente encontrou isso um no outro. Por mais novos que a gente seja, a gente sempre foi depositado uma responsabilidade muito grande. A vida te faz
ser mais adulto para algumas coisas. Só que eu creio nisso aí que vocês falaram. O que define o nosso futuro são as nossas decisões, eu não acho que nossas condições. Eu tenho que me recentralizar, crer que tudo vai melhorar. E a barbearia, graças a Deus, eu tenho uma gratidão para poder impor acerca da barbearia. Infelizmente, a gente que é barbeiro, a gente tem aquela crença limitante. Eu só vou faturar mais o quanto mais cabelos eu cortar. Para mim faturar mais, eu tenho que cortar mais cabelos o possível. E eu tinha muito dessa crença comigo. Só que, cara, eu já trabalhei de diversas as coisas. Diversas. Tive Lava Jato aos 12 anos de idade, que eu sustentava a casa por um determinado momento, pelo menos quando meu pai não estava. Quando meu pai saía, ficava 2, 3 dias fora de casa, voltava depois, na noitada, rodando de táxi para cima e para baixo. Então, eu e minha irmã, a gente, do nosso jeito ali, a gente conseguia comprar um tomate, uma batata no hortifruti ali do lado e fazer uma comida. Então, o que acontece? Baseado nessas responsabilidades, a vida vai nos direcionando a tomar atitudes mais severas. E eu creio que tudo já está melhorando, cara. Depois que quando isso tudo passar, é porque vem o refrigério da parte de Deus. A barbearia foi uma mãe para mim, no sentido de que a barbearia me possibilitou eu ficar... Eu não estou falando que eu gosto de fazer isso, me entendam. Eu detesto fazer isso, até mesmo porque eu sou uma pessoa muito sério. Eu sou muito sério com as minhas coisas. Se eu falar pro cliente, 10 horas eu tô lá, eu tenho que chegar às 9h50. Quem tem que chegar às 10 é ele. Eu tenho que chegar às 9h50. Entendeu? Então, a barbearia ela foi uma mãe para mim no sentido de quê? Liberdade de tempo. Não a liberdade financeira muito grande, mas a de tempo eu tive. Essa semana, particularmente, a barbearia me possibilitou fechar 3, 4 dias para ficar de hospital em hospital, batendo em porta de hospital, né? Nesse tratamento do meu pai que ele está tendo com AVC. E a gente infelizmente não está vendo a melhora na situação dele, mas a barbearia, se eu não tivesse com a barbearia, eu já tinha sido mandado embora do outro emprego que era responsável por pessoas, que eu era encarregado. Eu era chefe de estoque, a mercadoria que entrava e saía passava por mim. E os caras lá já tudo desmotivado, tudo já querendo ser mandado embora. Se eu tô lá atualmente, se eu não tenho essa liberdade de tempo de remarcar clientes, olha, todo mundo lá na minha região, até as pessoas que me seguem pela internet também, que vão lá, que consomem os meus serviços, elas entendem a situação que eu tô passando. Então me dá essa possibilidade de remarcar, de reagendar alguns horários. Se eu estivesse trabalhando para os outros, se eu não fosse empreendedor, cara, eu já tinha sido mandado embora e tava mais uma coisa, desempregado. Entendeu? Então eu creio que a situação vai melhorar para todo mundo e isso aí que a gente está passando é só uma virada de chave. É Deus criando um contexto para que ninguém possa falar, não, isso aí veio da facilidade, tudo que ele tem foi financiado, mas eu sempre tive disposição. Isso aí a gente consegue pôr em pauta aqui. Eu creio também que tudo já deu certo em relação ao seu pai, sua avó, sua família, né? E você falou sobre empreender. Deixa eu te perguntar. Pode falar. Você já teve medo de decepcionar a sua família com o seu sonho de empreender? Já. Já quando eu larguei o meu emprego. Quando eu larguei o meu emprego, eu tive medo. Mas eu não precisava só de dinheiro. Quando eu larguei o meu emprego. Eu precisava do tempo. Minha esposa chegou para mim e falou, olha só, eu tô grávida. Quando eu comecei na barbearia foi da seguinte forma. Eu nunca escolhi ser barbeiro. Meu sonho principal na minha vida era ser militar. Eu estudei, eu fiz a prova da ESA, eu fiz a prova de fuzileiro naval, inclusive eu paguei a matrícula naquela época foi R$95, então eu sempre trabalhei no Ceasa, vendi salgado, no Ceasa eu era puxador de carrinho, de burrinho sem rabo, vai descer o pesado aí geral abriu o corredor, descia com o carrinho, carregando vários caixotes de fruta, mas tudo isso durante um período curto de tempo, durante 5, 6 anos da minha vida eu fiz diversas coisas, durante um tempo eu fiquei sem trabalho nenhum. Eu tenho até um amigo, se ele estiver vendo, eu quero mandar um abraço pra ele, que é o André. A gente até chega a brincar, pô, cara, esse ano a gente fez 14 bicos, já capinei, já fiz bastante coisa. Capinei, sabia que eu tava duro, mas tinha disposição, tinha um braço forte. Pô, aí quer ganhar um dinheiro não, mano? Tirar aqueles entulhos ali que eu tô fazendo obra, tô quebrando tudo. Pô, tu bota no carrinho sem rabo e leva lá pra frente, lá onde tem a lixeira. Eu te dou um trocado, te dou 50 aí, já dá pra te dar uma ajuda, né? Sei que tu não lavou carro nenhum hoje, sei que tu tá desempregado aí, já te dá uma ajuda. Então a gente chegou a fazer mais de 14 bicos num ano, cara. Mas isso tudo foi muito gratificante porque eu sempre tive a aprender a ter uma maturidade com o dinheiro, a ter uma responsabilidade muito grande, né?
tratar o dinheiro como assim, não, eu não posso deixar o dinheiro faltar, eu tenho que ter dinheiro para suprir as minhas necessidades e a minha família depende disso. Depende disso de uma certa forma. E a barbearia entrou no sentido de quê? Eu falei, cara, todo mundo, quando sai de um emprego de CLT, de carteira assinada, que vai trabalhar empreendendo, vem aquele seguinte pensamento, cara, eu vou largar o certo pelo duvidoso. Todo mundo, isso é de forma universal, pensa assim, cara, eu vou largar o certo pelo duvidoso. Eu já tive medo. Eu já tive medo de chegar um mês e eu ter, exemplo, R$2.000, R$3.000 de conta e não fazer nem R$1.000 cortando o cabelo. Eu já tive esse medo. Só que a gente, com o passar do tempo, a gente vai entendendo que empreender é o seguinte. Eu aprendi isso até com um amigo também no ramo da barbearia. Hoje ele é muito próspero e eu me alinhei com ele. Eu aprendi isso com ele. Assim, quando eu estava começando, fui no workshop com ele, dele e do Cristiano Tonsori, que é o meu amigo Lucas Reis. Eu quero até mandar um abraço para ele. E é o seguinte, empreender é o seguinte, correr riscos com fins lucrativos. É você empreender a fazer o que eu fiz. Pô, cara, eu tenho meu carro são R$960 por mês que me consomem da parcela. Se eu pegar esses R$960 por mês e passar a investir no meu negócio, passar a investir no meu salão, passar a investir num sacolé, que é o que a minha esposa faz atualmente, quem for lá na minha barbearia vai poder comer. É gostosão, hein, rapaziada? É gostosão, tá? Aí ele já foi lá, já consumiu. É tipo assim, é sacolé gourmet, é doces de pote, é fruta, tudo que fica lá na geladeira exposto para o cliente poder consumir. Então, assim, eu aprendi que eu empreender, eu tiro R$200 da onde eu não tenho, eu vou investir esses R$200, mas com o lucro de fazer o que o Vinícius fez, fazer 210, fazer 250. Então, assim, quando eu me desfiz do meu carro, foi visando empreender. E a minha esposa, cara, se eu não tivesse uma mulher certa na minha vida, eu tinha quebrado, cara. Eu tinha quebrado porque no momento que eu senti medo, ela tava confiante, ela tava assim por dentro, vai que vai dar certo. Eu falei, que isso, cara? Eu não faço nem 30 clientes por mês, como é que... Vai que vai dar certo. E ela sabia. Ela via algo em mim que nem eu mesmo via. Um potencial muito grande. E eu sempre fui desenrolado para algumas coisas. E ela acreditava nisso. Ela sabia que, cara, você se doa muito, você faz coisas na sua empresa atualmente que não é trabalho teu. Você faz coisas, você recebe o valor de um operador 1A e faz coisa do encarregado, de um chefe. Você já recebeu a promoção 2 vezes no ano, você já foi promovido 2 vezes no ano. Cara, não tem como dar errado, cara. É só você que está desacreditando, vai que vai dar certo. E eu fui fazendo isso que ela falou, pegando todos os ensinamentos. Ó, o trabalho ele não precisa ser fácil, mas ele tem que ser levado a sério. Eu trabalhava na empresa, eu tinha que trabalhar de uniforme, correto? Uniforme certinho, tinha que ter horário para chegar, horário para sair. Lá na minha loja não é diferente. Tem gente que fala assim, porque lá é um telhado, né? É um quintal, é todo reformado quintal, já tem os nichos, tem as pomadas lá expostas, tem geladeira, pancada, tudo certinho. A única coisa que eu não fiz ainda, mas é porque eu não sei se já é Deus que é isso pra mim, de eu fechar ali e continuar ali, eu já tô com outra visão. Eu tava reformando lá recentemente, esse espaço onde eu atuo, onde é a minha estação operacional. Por que eu não reformei tudo ao ponto de fechar a loja, já meter um ar-condicionadozão, rasgar ali e meter uma vitrine? Porque eu recebi, uma oportunidade de já mudar para um local melhor, um local onde eu possa ser mais visto e tudo isso conta. No início a gente pensa que é só cortar cabelo, mas não, quando você corta cabelo tu vai ver que é tudo mais difícil, porque é você para varrer a loja, é você para administrar, é você para correr, é você para cortar o cabelo, é você para ir comprar as mercadorias, é você para tirar aquela foto assim, sem estar tremida, divulgar, postar no Instagram, é você para postar que já a agenda já está aberta, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, correto? Então, eu já pensava o seguinte, cara, a massa está crescendo de uma forma que se eu reformar tudo aqui, o espaço não é tão bom, é uma rua fechada lá. Tá arriscado eu investir muito dinheiro aqui, eu podendo ter um espaço melhor, onde eu possa ser mais visto. E ali as coisas começam a fluir com mais naturalidade, de forma mais espontânea. E eu penso muito nisso, por isso que eu não fechei lá ainda. Só que tem cliente que chega lá e me critica, porque, cara, vocês foram, né, lá no Barber Select, vocês puderam ver que eu corto de luva nitrílica, de avental, de couro. E os meus clientes, eles me veem dessa forma. Só que eles perguntam, cara, tu não sente calor? Não, só 2 ventiladores aqui, tudo bem que o espaço é grande, mas só 2 ventiladores aqui, tu de calça, luva... avental de couro, tu não sente calor não, cara, não é possível, cara.
Fala, cara, eu senti, eu sinto, mas se eu estivesse trabalhando pros outros, descarregando o caminhão, eu não ia ter que estar lá com a cinta, bonitinho? Eu não ia ter que estar lá de bota, observação. bonitinho? O Jean não é isso. barbeiro, Por que não. pra Ele mim é eu não vou cirurgião ter que tá? capilar. Ele não é barbeiro, não. Cirurgião capilar. Isso aí. Cara, deixa eu fazer uma pausa aqui rápida, registrar um comentário. Amor, anota aí, por favor, que esses dois não podem mais vir juntos. Sem condição, bicho. Eu tô chorando até agora, cara. Poxa, fez o Leandro chorar, Pô, gente. pelo amor Vocês de Deus, fizeram, gente. na verdade, né? Fez, não fizeram. Cara, mas a história é importante, tem que ser registrada. Isso é o que vai dar força pro futuro de vocês e de quem tá ouvindo a gente. Isso aí. A história de vocês é tremenda, cara, de muita superação. E o lema do nosso podcast, né, do Lancast, é justamente esse: barbearia, Deus e superação, entende? Então, vocês sabem de onde saíram e sabem onde querem chegar, isso é importante. Mas eu queria dar uma pausa rápida só para a gente fazer um comentário que é de extrema importância. Pode falar. Posso fazer só um comentário rápido? Diga, diga. O Vinícius falou que ele é cirurgião Capilar. capilar. E lá na Lan Souza, na nossa barbearia, a gente tem um barbeiro que é o quê? Barbeiro que faz harmonização. Harmonização capilar. E facial também, porque no corte Cara, é verdade, ele bicho. muda a face da pessoa. O Jonathan Mello, ele Vou tem o passar dom. lá. Galera, siga o Jonathan Mello, ele é instrutor na Lan Souza. A gente até brinca, eu tenho um irmão que ele tem uma clínica de estética. Eu brinco que o Jonathan, por exemplo, sem cirurgia, sem nenhum procedimento, ele faz harmonização facial com barba e cabelo, cortando. O cara é brabo mesmo. Ele dá jeito nessa cara aqui? excelente Ele dá jeito observar. nessa cara? Vou passar Pô, lá, cara. irmão. Não, e eu pelo tô amor de falando Deus. do corte que o Iago fez no Leonardo. Também. Ah, pode crer. Quero fazer um breve comentário aqui para todos os barbeiros que estão assistindo agora. Cara, você que é barbeiro, você já é visagista. Isso aí. Só que você é um visagista de R$35, R$40, mas você já é visagista. Não é um corte de cabelo que vai definir o seu valor. Então aqui, como nossos amigos estão falando aqui agora, a gente com tão pouco recurso, com tão baixo custo, a gente consegue fazer mudanças significativas ao rosto de qualquer pessoa. Pega um barbudo assim, igual o Leandro, raspa a barba dele toda e vê se não vai dar diferença. Não dá. E muita coisa. Inclusive separação lá em casa. O marido não fica sem barba. Então, galera, queria dar uma pausa rápida pelo seguinte. Esse episódio está sendo patrocinado pela Barber Week, né, patrocinadora oficial desse episódio aqui. Inclusive, a Lan Souza vai fazer uma caravana para a Barber Week. Barber Week, muito obrigado. A gente está fazendo uma parceria muito boa. Vamos levar 40 barbeiros para a Barber Week. Vai acontecer 16 e 17 de novembro. Ainda temos vagas, então quero chamar a galera. Ó, se você quer ir para a Barber Week, nunca teve oportunidade, porque é em outro estado, com a Lan Souza, café da manhã, almoço, lanche, janta, hospedagem, ônibus, translado. Vem, chama a gente lá no direct, @lansouza.barber e vem com a gente nessa caravana. Vocês vão com certeza ter uma experiência incrível e vai conhecer com certeza as referências que você só vê na internet, vai ver lá na Barber Week. Então vem com a Lan Souza, vem com a caravana Lan Souza, tá bom? Tá esperando o quê? Quer que ele te busque em casa, pô? Vambora. Não dá, né? Não dá, né? Você fez um comentário que já estava, inclusive, no meu roteiro de perguntar sobre a sua especialidade. Eu já tive o prazer de ver você no Barber Select, inclusive, que é um evento de vocês com mais 2 amigos, fazendo um trabalho de freestyle, o que eu acho excelente. E, principalmente, os que estão começando acham que é algo extremamente complexo. Pergunta que eu quero fazer, é mesmo extremamente complexo fazer um freestyle? Negativo. Para a galera que está assistindo aí em casa, eu consigo, da forma que o Vinícius fala, desmistificar todas essas lendas, todas essas crenças que só faz freestyle quem sabe desenhar. Isso é mito, isso é um breve mito. Porque a gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguns cortes de cabelo que tem apenas 2 risquinhos atrás. Isso sim. aí já é um freestyle simples e pocket, porque é um freestyle simples e pequeno. Sim. Mas não deixa de ser um freestyle, correto? Sim. Quando a criança, por exemplo, aí, Ti, quero que o senhor faça aí na minha cabeça o escudo do Flamengo. Isso é um desenho, não é um freestyle. O desenho, ele vai abordar qual forma? Tudo que é um desenho, ele tem um formato já conjecturado em nossa mente.
quero fazer um coração. A gente já sabe que tem que ser 2 abas que se encontram na parte inferior. 2 abas que começam em cima e se encontram na parte inferior embaixo. Show de bola, isso é um desenho. O freestyle não. Quem nunca viu alguém com o braço todo tatuado assim com tribal? Aquilo ali, o tatuador brincou. Ele começou de uma forma e ele foi desenhando, foi com bastante flow, ele foi criando formas que nem sempre precisam ter um significado, né? Então isso é importante. O importante de tudo é que a pessoa, para poder fazer um freestyle, tem alguns básicos conceitos na mente dela, que é o quê? Ela precisa entender qual o tipo de freestyle que ela vai fazer. Ah, é um freestyle simples. 2 risquinhos é um freestyle simples. É um freestyle já 3D, que precisa ter uma direção, precisa ter uma luz, precisa ter um brilho, né? Então isso tudo é importante. A pessoa precisa... O cliente sentou ali na cadeira. É difícil de você ver um cliente ou um modelo que queira fazer freestyle. Eu sou especialista nessa parte, nessa área, mas eu falo com total propriedade. O freestyle é um trabalho para quê? Impulsionar suas redes. A pessoa ela vai olhar, pô, cara, esse cara, uma vez um cliente chegou para mim, eu mostrando a foto de um corte simples. Nesse corte eu passei a 1 na lateral, em cima eu vi fazendo todas as divisões e projeções com a tesoura. Simples. Qual que foi a jogada aí, o beijo na flor que o Max costuma falar? Eu só fiz um freestyle simples, bem desenhado, bem elaborado, e o cliente olhou, caraca, e tá brabo mesmo, já faz até desenho. Eu, opa, pesquei isso aí que ele falou. Falei, então na mente desse cara, o cara que já sabe fazer desenho é brabo, porque tem que fazer assim com a navalha. Pega né? essa assim, dica, hein? Pega essa dica, entendeu? hein? Tem que fazer assim com a navalha, tem que girar o navalhete. Então, o cara mostra ser perito naquilo que tá fazendo. Eu absorvi aquilo e falei, pô, eu vou tratar em cima disso. Porque se ele pensou dessa forma, as outras pessoas também vão ver. E, pô, cara, foi batata. Foi batata. Porque o que hoje em dia eu mais faço dos freestyles lá é do seguinte... Tem um cliente meu lá, ele é cliente, é modelo. Quando eu preciso dele para poder fazer algum trabalho artístico, ele está sempre à disposição. Mas ele também é cliente meu. Ele chega, cara, eu não quero cortar o cabelo. Ele é cheio de tatuagem, ele é meio gótico, né, que falam meio roqueiro. Ele, cara, eu quero fazer uma parada diferente, descolorir o cabelo, mandar um desenho. Ele é botafoguense assim como eu, quem também é botafoguense aí, salve, um abraço. Aí ele... O cara já sofre pra caramba, ele é Botafogo, aí não dá, pô. Aí não tem como. Mas alguém tem que ser, né? Alguém tem que ser a coluna, o pilar. O que acontece? Ele chegou assim pra mim e fala, cara, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero fazer uma estrela. Na minha cabeça, tu consegue? Uma estrela não é um freestyle, é um desenho. Então a gente precisa entender o que o cliente vai fazer. Ah, eu quero fazer, sei lá, faz qualquer coisa. Aí tu pode fazer 2 risquinhos, 3 traços. O importante desse trabalho é que seja um trabalho bem, como que eu posso dizer, bem iluminado. Por quê? Não é igual você fazer um contorno de um pé de cabelo. Não. O desenho ele precisa estar bem vivo. Inclusive no nosso evento do Barber Select, eu escolhi um modelo que eu não cortei o cabelo dele na lateral, na zero, na navalha. Por quê? Eu precisei que o cabelo ficasse todo escuro e só o desenho ficasse vivo ali. Então é você brincar com essas cores de contraste, de iluminação, né? Qual que é, no quesito custo, né? Precificação desse tipo de serviço? Muita galera me pergunta também nas redes, pô, cara, como que eu devo precificar se o cliente quer fazer um foguinho aqui, se o cliente quer fazer um coração com exemplo... Ah, o cliente quer fazer um coração partido. Como que eu devo precificar esse tipo de serviço? É o que as pessoas perguntam muito. Lá na minha loja, o que eu faço quando eu vou precificar esse tipo de serviço? Primeiro eu avalio pela complexidade. O cara ele não quer cortar o cabelo, ele quer fazer um freestyle na cabeça inteira. Isso vai demandar bastante tempo. E se é o serviço comercial, existem outras pessoas sentadas ali esperando para poder cortar o cabelo, eu vou acabar tirando um tempo daquele cliente que já está ali. Entendeu? Então isso precisa ser refletido no valor cobrado para aquele cliente. Eu dentro da minha cabeça, pela experiência, eu já tenho mais ou menos, esse aqui leva 30 minutos, para fazer esse desenho leva 40 minutos. Mas o valor de pigmentação, exemplo, lá na barbearia, só para o cara pigmentar é 15, correto? Fora o valor que eu vou estar inserindo no desenho. Eu fiz um desenho nele, cronômetro no relógio, 30 minutos, eu faço um corte de cabelo, às vezes em 20, depende do corte. Tem corte que é mais complexo, tem corte que já é mais light. Então eu consigo fazer um corte de cabelo em 25 minutos, 30 minutos no máximo e já estou me despedindo do cliente para partir para o próximo. Eu me baseio nisso, da seguinte forma de que, fiz um desenho, um corte de cabelo, vamos lá, R$30, R$35, levo 30 minutos, né? Eu fiz o desenho e levei 1 hora, eu já vou demasiar
claro, no material que eu usei, mas para fazer o freestyle quase que eu não uso nada, é apenas uma gilete, a shaving da Alan Souza, porque se não for Alan Souza não funciona. Entendeu? Isso virou jargão, Oh, cara. entendeu? Se não for a shaving da Alan Souza e lâmina boa, não vai funcionar, então eu faço isso. Levei 1 hora, qual o valor, a estimativa de corte e o que que eu custo, o que que eu uso de custo? É só uma navalha? É só a shaving da Alan Souza? Eu vou calcular isso, o quanto que aquela shaving leva, no caso, exemplo, 1 litro de shaving da Alan Souza. Eu faço, vamos chutar aí, faço 100 clientes com esse 1 litro de shaving. Eu vou dividir aquele 1 litro pela quantidade de clientes que eu vou fazendo, né? Aí vai ficar uma porcentagem, por exemplo, R$1, 15 centavos. E vou botar já ali. Isso todos os materiais que eu estou usando, a luva também, entendeu? Então tudo isso vai refletir. Mas o valor da variação de tempo. Olha, levei 1 hora fazendo esse freestyle, é como se fosse 2 cortes de cabelo. Perfeito. Ah, mas ele quis descolorir, ele quis pigmentar, porque ele já não vai cortar, ele só vai fazer o freestyle. Aí vai ser cobrado o valor daqueles serviços extras, que é o serviço de pigmentação, que é o serviço de descoloração. Entendeu? Excelente, Jean, excelente. Galera, quanta dica já foi dada só na parte de freestyle. Muita. Agora, Vinícius, assim como o freestyle, tem muito barbeiro. Eu conheço muito barbeiro que tem medo da tesoura, cara. Quando aparece um cliente com um cabelo mais lisinho, um cabelo que vai fazer estilo surfista, tem barbeiro que corre. Tem barbeiro que já tá quase acabando o corte. Quando vê chegando um cliente desse na barbearia, tem outro barbeiro, aí ele inventa outras coisas para fazer, para ver se dá tempo de outro, para ver se dá não pegar a tesoura. tempo de outro barbeiro pegar esse cliente. Por que que tu acha que muitos barbeiros têm medo de tesoura? É tão complexo assim? Na verdade, não. A tesoura ela é bem tranquila. Ela começa a ficar complexa quando você começa a fazer especialização. Mas a base, que é o que a gente usa no dia a dia, a base é tranquilo. Eu acho que o mais difícil que a galera tem dificuldade é o movimento base dela, né? Que são o movimento que você faz, que eu até no Barber Select eu demonstrei, aquele movimento com o dedão. Que esse movimento com o dedão, você vai fazer tudo. Você aprendeu aquilo ali, cara. De resto, é tranquilo. Divisão é tranquilo de aprender, sessões é tranquilo. E depois que você tem a base forte, você consegue fazer o resto da especialização tranquilo, porque você já tem a base. Então, o que o pessoal tem medo é de treinar a base. Do mesmo jeito que a gente tem dificuldade no início de fazer um pezinho, né? Botar uma gilete no navalhete, é coisa simples, mas o pessoal tem. E fazer o movimento da máquina, também tem dificuldade na tesoura. Só que o problema é que o pessoal não tem foco na tesoura. Entendeu? Eles acham que a tesoura não vai ser, no dia a dia dele, não vai ser útil. E, na verdade, não. São cortes mais simples com precificações maiores. E mais fácil, muito mais fácil. Entendi. Às vezes você faz um degradezão lá e vamos botar uma média de meia hora. Cara, às vezes chega um cabelo gigantesco. E vamos botar assim, você faz algumas mechas, algumas coisas para valorizar seu serviço, mas na verdade são coisas tão simples. Às vezes tu puxar, faz uma mecha reta ali e você tá, às vezes em 5, 10 minutos você terminou, não é exagero, 5, 10 minutos você terminou um corte. E às vezes a pessoa tá acostumada a pagar 100, 200 no cabeleireiro. Aí tu cobra 30. Porque pra você, como o Jean falou, a gente trabalha por tempo, né? E às vezes a pessoa sai daí e te deixa R$70. Ou seja, em 10 minutos você fez quantos cortes? 2, 3 cortes. Entendeu? Então, normalmente valoriza mais o seu corte. Valoriza quando você mais. fica bom na tesoura, E- você tem a oportunidade até de cobrar mais caro. E outra coisa que os meus clientes falam muito. O Jean, inclusive. Cara, ninguém acertou meu cabelo na tesoura. Caraca, tu é brabo. Não, não é que eu sou brabo. É estudar a base da parada. Estudar a base da parada. Após o Barber Select, tiveram pessoas que entraram em contato para a gente estar fazendo isso. E o cara falou, eu quero fazer especialização. Só que para eu passar uma especialização para você, Leandro, eu preciso que você esteja a base. E aí eu falei pra galera, você teve dificuldade em quê? Se a pessoa tem dificuldade de fazer esse movimento básico e a divisão do cabelo, eu não posso passar a especialização. Entende? Então, esse conhecimento que você tem da tesoura te valoriza, porque a pessoa acha que você, caraca, tu corta cabelo feminino? Cara, cabelo é cabelo. O que Entendi. muda são formatos. Quando eu falo de corte na tesoura, como o Jean falou que tem formas, o cabelo é formato. Você quer um formato quadrado, redondo, triangular, bicudo, não bicudo, quer separar o topete, entendeu? Isso daí tudo tem na tesoura e é tão simples, é muito simples. Parece que eu tô falando algo absurdo. Não, é simples. Isso te valoriza muito. Você consegue cobrar mais caro um tempo menor, sabe? E a pessoa entendendo aquilo, igual o do Jean falou, caraca, ele faz freestyle, é brabo. No meu trabalho, o que acontece? Eu tenho cortes femininos. E são cortes simples que você está fazendo no dia a dia. Porque eu estou falando de corte. Eu não estou falando assim, salão feminino. Salão, a mulher vai lá, vai fazer luz, vai fazer hidratação, uma prancha, vai fazer... Tem N, eu estou falando de corte. Corte de cabelo. Cabelo é igual. Só muda tamanho.
e formato que você quer definir. Então, quando eu mostro um corte feminino, o que a galera fala pra mim? Pô, corta até cabelo feminino? Cara, o moleque é brabo. Valoriza muito o teu trabalho. Então, se você consegue estar botando a precificação maior. Entendeu? Isso também valoriza bastante, galera. Isso aí é dica, pega a dica. Eu falo pra galera. Cara, a gente tava olhando a hora aqui, né? Já estouramos o tempo do nosso episódio. Eita. E a gente não falou nada. Eu fiz uma lista de perguntas aqui para vocês, só que foram tomando caminhos e eu adorei isso, eu adorei. Senhores, já aviso vocês, vamos ter que fazer um 2.0 aqui do Lancast. A gente precisa continuar essa conversa. Cara, eu gostei demais de conversar com vocês. E aí eu queria, na verdade, que vocês agora falassem para a nossa audiência o que vocês quiserem falar, os próximos passos de vocês. Por exemplo, algo que eu queria saber. Cara, vocês têm curso, vocês são extremamente técnicos. Vocês têm curso, vocês ministram treinamento presencial, vocês têm curso online. Conta para a galera aí, qual é o próximo passo de vocês? O que vocês pensam em fazer? E deixa o Instagram, as redes sociais de vocês para a nossa audiência explodir o direct de vocês. Posso falar? Vai, pode seguir, gente. Então, galera, acerca disso que o Leandro falou aqui agora para vocês, o que acontece? Quem entrar em contato comigo agora, eu vim através do Lancast. Eu vim através do Lancast. Você que está iniciando agora, você que quer saber todos os passo a passos, os princípios, para quem está iniciando na barbearia, já vai ganhar de cara um e-book meu do Guia para Iniciante. Um e-book que eu mentorizei esse e-book, o e-book disponibilizado por mim, e vai ganhar de forma totalmente gratuita esse e-book. Isso? Valeu? Isso é um presente meu que eu estou liberando aqui agora para vocês. Aulas. Segundo, quem quiser se especializar nesse trabalho artístico, que é o freestyle, que é um trabalho artístico, para quem curte grafite, essas coisas assim, cortar cabelo de artista futuramente, né? E artista que admira esse tipo de arte, entre em contato comigo, que só por você ter vindo aqui no Lancast, ter dado a audiência, a gente já vai estar conseguindo fazer um trabalho justo para você, beleza, família? E o meu Instagram é jeanwinner, @jean_winner, beleza? E eu quero mandar um abraço para 5 pessoas aqui, base, que me fizeram ser barbeiro. Porque eu, como eu falei aqui anteriormente, o meu sonho era ser militar, irmão. Eu achava que ia ser sargento, barba raspada. Eu sonhava em ter cavanhaque? Sonhava, mas eu achava que ia ser tudo raspado, militar lá, batendo continência, e a barbearia me escolheu. Só que devido a 5 pessoas que acreditaram em mim. Primeiro, a minha esposa, não desacreditou em mim em nenhum momento. Segundo, um amigo meu que me ensinou que tudo que eu posso fazer pode dar certo, porque assim como eu sou raçudo. O nome desse amigo é André. Terceiro, um amigo que ele me... Cara, eu posso até falar isso aqui agora de forma... Ele me perturbou tanto, o cara me pentelhou tanto até eu comprar a primeira máquina, que quando eu comprei, ele falou, beleza, agora eu vou deixar meu cabelo crescer. E não cortou mais o cabelo, mas ele precisava ver que eu estava cortando o cabelo já. E é o meu amigo Lucas Marcos. E 2 camaradas que também estão sempre ali à disposição. Um é um amigo meu, Maurício, chamado Maurício. E o último, mas não menos especial, é um amigo meu chamado Fábio. Esse camarada, ele é tão especial que no dia que a gente desenrolou, caraca, aí, vamos fazer um evento, vai ser assim, assim, assado. O cara chegou pra mim, Leandro, com toda a disposição, falou, irmão, eu te empresto a minha casa, faça o teu evento lá e faça acontecer. Passa conhecimento pra essa galera. Alô, Fabão. Tamo junto, hein? Obrigado, cara. Tamo junto. Inclusive, as cadeiras, ele que desenrolou do Barber Select, tá? Foi. Então, assim, a gente vai contribuir vai somando forças. Então, galera, se você vê através desse podcast, vai lá que tem coisa boa. Entre em contato comigo que eu vou estar disponibilizando esse e-book, fora os cursos. Cuidado com o que você fala, porque Lancast tá no YouTube, Spotify, Deezer, nas principais plataformas de áudio. A audiência é grande, Jean. A audiência é grande, mas tudo bem. Agora não dá pra desfalar mais. Ousadia, pra quem é ousado. Então tá bom. Vamos lá. Eu tenho bastante projetos futuros, só que quem está comigo no dia a dia, eu estou estruturando bastante coisa. Eu já tenho, como eu falei, alguns alunos estão querendo fazer já a especialização na tesoura comigo no off, só que eu ainda estou estruturando minha barbearia, então preciso de um espaço estruturado. Mas quem entrar em contato comigo, eu já estou com a aula já estruturada para a gente poder estar iniciando, então é questão de tempo. Se até esse mês, final do mês, não iniciar, mês que vem já está começando forte, mas eu já tenho aula muito boa para a galera. Deu muito boa. E se falou também mandar falar um abraço, quem quiser, né? Eu quero agradecer pessoas que foram fundamentais na minha vida, minha formação. Tem bastante gente, mas cada uma tem um detalhe específico. O Almir, como eu falei, foi um cara que sempre acreditou em mim. Meu mestre, também que me formou bastante resistência, resiliência. Ele costumava falar, quando a caminhada fica difícil, somente os fortes permanecem de pé.
porque o que o corpo não aguenta, a mente sustenta. Então, coisas desse tipo também me blindaram bastante. Minha esposa não pode faltar. Em momentos que eu desacreditava de mim, ela sempre estava ali, batendo o pé. Quem viu ela no Barber Select viu que ela faz a parada acontecer, ela organiza, ela briga, puxa a minha orelha, então isso é importante. Minha mãe não pode faltar, minha mãe. E pessoas que na barbearia também foram fundamentais, como o Seu Jorge, que ele nem mexe, o Seu Jorge tem 65 anos, ele nem mexe muito em rede social, mas esse cara na minha vida mudou muito. Num momento difícil também na minha vida, como eu te falei, tem bastante coisas. Ele me cedeu um espaço, me deu oportunidades. Inclusive, hoje eu trabalho dentro da Força Aérea por conta de uma oportunidade dele. Me cedeu essa oportunidade. A esposa dele também, que é a Ana Francisca, conhecida como Dona Chica. Todo mundo conhece ela. Alô, Dona Chica! Finíssima. Excelente, Cara, Dona Chica até bom. hoje chega na barbearia. Para aí. Menino, desculpa, ele vai almoçar. É desse jeito. Senta aí pra almoçar, senta aí. E me briga comigo, leva comida, tá nos meus projetos, mandou ver a roupa, eu quero foto da roupa, eu quero não sei o quê. Essa é a Dona Chica. Dona Chica também indispensável nisso aqui. Então, eu acho que essa galera é muito a minha base. A minha família é muito minha base, sabe? Dona Chica, Seu Jorge, minha esposa, minha mãe, minha sogra, meu sogro. São pessoas que estão sempre ali comigo e quando eu mesmo desacredito, eles voltam pra frente. Então, acho que isso é importante. E em questão do curso, galera, é isso. Eu ainda estou estruturando total a aula. Eu sou um cara que você vê que eu sou muito detalhista. Eu não gosto de deixar ponto passar. Então, eu estou preparando a aula muito, muito fechada, muito certinha para a galera. Vai evoluir bastante. E pode entrar em contato que a gente já vai fazer fluir. Se vocês entrarem em contato, só acelera o processo. Já deixa o seu arroba. Meu arroba. Isso aí, Vinícius. Vini_Marques98. Vocês vão ver um cara com cara de rato lá, é eu. Entendeu? Senhores, muito bom mesmo trocar uma ideia com vocês. Tem uma pergunta que normalmente a gente faz. Na verdade, a gente sempre faz essa pergunta para todos os barbeiros. Michele, que pergunta é essa? É a do espelho. Fala para ele, conta para eles. Então, se vocês fossem agora, nesse exato momento, mandar um recado para todos os barbeiros do mundo, não é só do Rio de Janeiro, é do mundo, olhando para um espelho, mandar um recado no espelho para todos os barbeiros do mundo. Qual recado você, Jean, e você, Vinícius, dariam para essa galera? Porque tem muita gente que precisa ouvir uma mensagem, né, que chegue até ela, que vá até o coração, até a mente, porque nesse exato momento tem muitas pessoas pensando em desistir. Isso acontece. Então, qual a mensagem vocês deixariam no espelho para essa galera? Então, eu vou falar... agora, enquanto você falava, eu pensei em duas que eu rego a minha vida, eu estou montando a minha vida em cima dessas duas frases. Tem uma terceira que eu já falei aqui, mas não convém. Essas duas frases são as seguintes. A primeira frase, faça ou veja acontecer. Eita! Ou você faz, para de procrastinar, para de dar desculpas. Tá ruim, tá difícil. É difícil para todo mundo. Não pense que tá sendo fácil para mim, para o Vinícius, para o Leandro, para a Michele, para o nosso amigo ali também, o Fábio, para o Gida. Não pense que é difícil só para você, é difícil para todo mundo. Então, ou você se decide levantar e fazer, ou você só vai ver acontecer. Essa é a primeira frase. Mas se você me permite dar direito a falar vontade, mais uma, o que acontece? Uma segunda frase. A segunda frase é o quê? Pense, estude, mas execute ainda mais do que aquilo que foi pensado e estudado. Por quê? Hoje em dia a gente vê muito a galera, caraca, se inteirando, indo em podcast, indo em workshop, indo em conferência, videochamada, indo em mentorias, comprando mentorias caras, mas só que a galera estuda muito e muito pouco põe em prática aquilo que ela mesma aprendeu. Exatamente. Então, ou seja, eu particularmente, eu tô numa pegada de quê? Faço cursos presenciais, não faço mais nada. Ponho em prática, invisto naquilo que eu acabei de fazer naqueles cursos presenciais. Exemplo, eu sou um aluno, fiz um curso de freestyle com o Jean. Se sou eu no lugar do aluno, acabei de fazer o curso, não vou fazer mais nada. Agora eu vou focar em investir naquilo que eu aprendi, botar isso para dentro da minha barbearia. Entendeu? Então, ou seja, é estudar, executar. Estudar, executar. Estudar, executar. Aulas. E você, Vinícius? Que mensagem é essa? Eu tenho bastante frases, né? Mas eu pensei em umas que são bem fortes também, de acordo com a minha caminhada. Galera, eu tinha tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. Vou contar um pedacinho, como eu te falei, tem uma história imensa. Então,
não desista, foque, não desista. Pode falar pra galera. Acredita em você, não desista, acredita em você, cara. Eu escutei uma frase que ela fica ecoando na minha cabeça que é: para quem quer voar, ter asas é o menor dos problemas. Então, galera, se tu não tem asa, cria tua asa, pô. Vambora, acredita, você pode, cara. Você pode. E é muito do que o Jean falou, executa. Executa. Você estudou como faz asa, irmão? Executa. Por mais que você caia, para quem quer voar, ter asas é o menor dos problemas. E outra é essa. Quando a caminhada fica difícil, somente os fortes permanecem de pé. Então, Deus tem um propósito na tua vida, irmão. Você pode não estar entendendo agora. Eu sou um cara, pô, quem trocar ideia comigo, eu vou trocar mais ideia com o Leandro no off aqui. A galera que conversar comigo vai ver que eu tinha tudo para estar caído, irmão. Então, quando a caminhada fica difícil, somente os fortes continuam caminhando. Acredita, irmão. Sustenta que Deus tem um propósito na tua vida. É isso. Ó, É eu isso. não sei vocês, mas eu tô encerrando esse episódio com a sensação de, cara, tem que ter continuidade. Então, se você que está assistindo a gente acha, assim como eu, que tem que ter continuidade, coloca nos comentários que vocês querem aí um 2.0 da entrevista com o Jean e com o Vinícius. Eu já Senhores, quero. eu já quero. Eu já Já quero. quero sair daqui marcado, inclusive. Última coisa, inclusive eu quero agradecer o convite do Leandro. O Leandro abriu portas pra gente que você não imagina, irmão. Como a gente fala, só funciona se for da Alan Souza, rapaziada. Então, agradecer, Michele, Leandro, muito obrigado, tá? A Muito gente obrigado de agradece, a coração. gente agradece, A Michele. gente que agradece. Merece presente, Michele? Merece. Merece claro. demais. Dá um presente pra eles, Michele. Dá um Merece. presentinho pra eles aí, Michele. Dá um presentinho da Alan Souza pra eles, Michele. Não vai ser só um, Essa né? bala de cachorro aí. É, e não vai ser Isso só aqui não um. tá na mesa à toa, isso daqui é pra vocês, galera. Inclusive, eu tô com a Obrigado. pomada de vocês no cabelo, Que tá? isso, papai. efeito Assim mágico. eu fico até arrepiado. Gente, muito obrigado. Muito obrigada, Foi uma gente. honra receber vocês aqui. Uma honra, obrigado, um privilégio. tá? obrigado. Tá? Obrigada. Então, ó, Obrigado, você que coração. também gostou, conta pra gente. Deixa a gente saber se você gostou. Deixa a gente saber se o formato tá te agradando. Pra gente é importante, pra gente dar continuidade. Eu, particularmente, adorei, mas quero ver você. Mostra pra gente, curte, compartilha. Assim a gente saberá se você tá gostando ou não, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, Se gente. inscrevam no nosso canal. É isso. Aí, ó, Clica aqui no embaixo. joinha, rapaziada. Valeu, senhores. Abraço. Um abraço.